ao lermos o tema, que é muito mais um impositivo, uma ordenação, talvez até um chamado de atenção. Homens, tendes fé. Passeamos pela história do Evangelho e nos sentimos tocados a priori, buscando desenhar em nossa mente quais situações, nos dias de hoje, Jesus poderia se voltar a cada um de nós e nos solicitar para que tivéssemos fé. Indiscutível que as situações se passaram de formas múltiplas e imediatamente era necessário eleger alguma para que não pudéssemos tocar em questões sensíveis, talvez, para qualquer um de nós aqui presente. Preferimos olhar ao próprio Evangelho e buscar fatos que ali ocorreram, que representam, muitas vezes, a nossa travessia na atual existência. Acho muito difícil que neste salão, nos dois planos da existência, tenha alguém que esteja isento de algum desafio. Em especial deste sentimento que carregamos desde o início dos primeiros movimentos de vida na Terra, segundo Miri Lopes, que é o medo. Nessa perspectiva, diz este psiquiatra, psicólogo cubano, de que naquelas primeiras formações, as células ainda naquele mar, naquela sopa orgânica, recebendo raios e choques, já demonstravam as primeiras reações advinda daqueles estímulos não compreendidos e que mais tarde iriam se tornar complexo na medida em que o nosso próprio sistema nervoso teria a capacidade de guardar estas experiências, de tal forma que temos guardado até mesmo por uma condição de manutenção da vida na experiência evolutiva. O medo é o elemento, o sentimento pelo qual muitas vezes nos guarda, mantendo ainda a nossa integridade psicológica e orgânica. Mas é exatamente ele que, de alguma forma, faz com que a gente também fique estacionado, se estagne diante de situações e somos tomados quase que de imediatamente por outros processos. O pânico, a ansiedade e tantas outras formas que nos tiram a paz, nos desequilibrando. E é exatamente neste cenário que nós voltamos os olhos ao Evangelho em busca daquele fato que pudesse representar para nós o caminho que todos estamos trilhando. E nessa perspectiva, sempre que falamos das mensagens de Jesus, porque a doutrina espírita não é outra coisa senão a mensagem do Evangelho redivivo, sem dogmas, sem exigências exteriores. Nós olhamos pela ótica do Cristo. Mas quando refletíamos sobre a tarde de hoje, fomos impulsionados a olhar pela ótica dos apóstolos. Porque talvez seja a mesma realidade que estejamos encarando. Porque todos nós trazemos, além da herança reencarnatória, as influências que temos de família e meio, que somados, obviamente, a quem de fato somos dessas experiências pregressas, juntam e formam essa complexidade que todos nós somos. E na medida em que, por alguma razão que agora não nos cabe trabalhar, ao adentrarmos a uma casa cristã, independente da bandeira, porque todas elas têm o Evangelho como uma pauta de vida, nós nos sentimos muito mexidos, em especial numa grande dúvida entre, de fato, nos entregarmos àquela mensagem,
ou se ainda podemos mesclar com a vida na terra de tal maneira a não sermos nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E indiscutivelmente as situações que a vida apresenta nos coloca em xeque, frente a uma fé às vezes muito ainda infantil, tênue. E nessa proposta em especial da doutrina espírita, porque ela transcende, porque agora vai falar da realidade do Deus sendo soberanamente justo e bom, e quando escutamos isso e olhamos para as situações que passamos na vida, questionamos, será que de fato esse conceito espírita realmente é correto? Deus soberanamente justo e bom, e tudo aquilo que eu passo, das dores, dos desafios, daquilo que me aguarda o amanhã. E por conta disso vamos pouco a pouco nos adaptando, e é essa a perspectiva que nós gostaríamos de trazer. Os apóstolos ali já viviam, Simão Pedro, como será a nossa figura de referência hoje, não era uma criança como João Evangelista, que era um jovem, mas um homem já amadurecido, nos seus 40 e alguma coisa, todos eles vivendo de uma tradição judaica bem estabelecida, em sua maioria, obedecendo já uma forma de enxergar e viver o mundo. E é exatamente neste cenário que chega a figura de Jesus, do qual todos nós olhamos para ele e dizemos assim, como foi difícil o cenário que ele viveu. Mas ele é o governador do planeta. Eu agora penso como foi difícil para os apóstolos passar a conviver com aquele homem que no primeiro passo transforma a água em vinho, diante de uma grande festa com pessoas que estavam ali a refestelar-se, com um casal que agora estava em núpcias. Imaginemos o choque de cada um de nós se fôssemos convocados por um homem que a priori não o conhecemos, e a partir dali passamos a segui-lo e vamos a uma festa e ele transforma água em vinho. E mais adiante começa a levantar paralíticos, a limpar leprosos, devolver a vista aos cegos. Nós iríamos ficar impactados e ao mesmo tempo em choque, porque quando ele falava da realidade de um reino distinto, ainda assim a nossa experiência material era tão forte que nós queremos, ou teríamos a tendência de trazer aquelas palavras para que a transformação acontecesse ali de imediato. Porque naquele reino daquele homem aconteciam coisas tão maravilhosas. Então, como é difícil esse processo de transformação e de adaptação? Ele, então, canta o Sermão da Montanha apresentando uma realidade profunda para o espírito humano. Talvez a grande pauta das nossas vidas, que estamos aqui, segundo a doutrina espírita, no processo da reencarnação, para chegarmos à vivência plena daquelas lições. Depois do Sermão do Monte, continua ele fazendo os seus ditos milagres, as curas, porque aquilo que nos atinge aos olhos em termos de material nos impacta. E mesclado a essa situação, Jesus apresentava um novo roteiro. Porque se naquela sociedade excluía-se os leprosos, por exemplo, as mulheres ditas de má vida, Jesus, por sua vez, dizia que não veio para os sãos, mas para os doentes. Então era um processo de uma mudança que em 3 anos se fazia necessário. E nós iremos eleger nessa tarde algumas situações simbólicas que devem falar para nós este resumo da frase: homens, tendes fé, porque todos nós estamos neste processo de adaptação da nossa vida, do que nós achamos ser o certo, frente àquilo que Jesus, no Evangelho, bem como vindo através das vozes dos Espíritos, nos apontam que é melhor para nós. Então não serão poucos os nossos momentos de conflito. Não serão poucos os nossos momentos de desafio. Porque todos nós aqui talvez estejamos com as nossas máscaras afiveladas de alegria e felicidade, mas na intimidade só nós sabemos o que realmente nos perturba. O peso, as complicações. E a primeira passagem que nós gostaríamos de lembrar, que nós não vamos esmiuçar, mas apenas reavivar na memória o momento em que aqueles estavam na embarcação, em que Jesus estava a atravessar aquele mar da Galileia,
e dorme. E nesse adormecimento uma grande tempestade surge e aqueles apóstolos então agora temem. E era natural, porque afinal de contas o maior temor que todos nós temos é algo que, segundo a doutrina espírita, nós já passamos diversas vezes, que é morrer. Nós já morremos tanto, mas continuamos com receio. Porque continuamos apegados a coisas, a pessoas, como se de fato esse fenômeno nos distanciasse delas. E ali os apóstolos, vendo aquelas tormentas, acorda o Cristo que encontrava-se na popa. Lá atrás, na intimidade. E eles perguntam ao Senhor: porventura não te preocupas conosco? Iremos a pique. E ali Jesus desperta, e obviamente há inúmeras simbologias aí, mas nós não queremos hoje nos prendermos a essa primeira viagem de barco, em que se enfrenta as tempestades. E todos nós sabemos que Jesus pergunta a eles se eles não têm confiança, homens de pouca fé, e dá a ordem aos ventos e ao mar, e eles se acalmam. E esta passagem se conclui exatamente com um questionamento que o Evangelho não responde no primeiro momento. Porque agora os apóstolos, mesmo já tendo passado a experiência da força daquele homem em devolver a saúde àqueles que haviam perdido, em ouvir falar deste reino e que ele e o Pai eram uno, não no sentido de personalidade, mas de uma obediência do qual Jesus tinha para com o próprio Pai, eles ainda assim duvidaram. E eles perguntam ao final dessa passagem: quem é este homem que dá ordem aos ventos e aos mares e eles o obedecem? É interessante porque no Evangelho de Mateus dá uma resposta. E ali segue o enredo. As curas, inclusive dos endemoniados, aqueles que estavam em processo de fortes influências de espíritos. Os ensinamentos da realidade do Espírito, da lei de Deus, do amor deste Pai que abrange a tudo e a todos. E nessa sequência, em que ele agora encontrava-se sentado novamente ao mar da Galileia, depois de alguns meses, em que ele falava para um grupo de pessoas que o escutavam, chega alguns informantes a ele e fala da morte do seu primo João Batista. Segundo narra, Jesus se entristece, pede para tomar uma embarcação novamente e afastar-se para um lugar ermo para orar. E assim acontece. Jesus então toma um barco, afasta-se da região, mas as pessoas, ao saberem que Jesus ali ainda estava, enfrentam as dificuldades da geografia local e vão até onde ele se encontrava, respeitando a distância, para que de fato ele tivesse o seu momento de oração. Ali o aguarda. E neste processo de o aguardar, passado o período em que ele orava, ele sai e depara-se com a multidão que o aguardava pacientemente para ouvi-lo, para curar não só as dores do corpo, mas em especial renovar as esperanças, talvez fortalecer a fé frente aos desafios que aqueles, assim como todos nós, em todos os tempos, também os temos. Ele então mais uma vez fala àquele povo. E ao chegar ao final da tarde, os apóstolos se aproximam dele e diz: Senhor, permite que eles já possam ir, porque o local é ermo, eles têm fome. Se o Senhor liberar agora, eles terão tempo de encontrar alimento. E Jesus então diz aos apóstolos: alimenta-os tu mesmo, mas nós não temos condições. Temos poucos alimentos. E Jesus: quanto temos? 2 pães, 5 peixes. Então vamos alimentá-los. Mais uma vez aqui,
não nos cabe hoje o estudo do fenômeno. Mas podemos afirmar que quando o Evangelho relata que 5.000 homens, 5.000 pessoas comeram, e ainda sobraram 12 cestos repletos de pão, qualquer um de nós, utilizando da nossa razão do bom senso, nós nos impactamos com isso. Não tem como. E, obviamente, Jesus, neste momento, mostrava, falava aos apóstolos, através da sua própria atitude, quem ele era, o poder que ele tinha, logo o que a sua mensagem representava, ou deveria representar para a humanidade, e em especial para aqueles 12. Jesus, então, solicita aos 12 que tomem a embarcação e adentrem ao mar, porque ele voltaria para as suas preces. Os apóstolos, então, obedeceram. E assim acontece. E aí vai surgir um fenômeno e entra para essa narrativa que vai representar o porquê nós precisamos urgentemente compreendermos essa mensagem de maneira transcendente e aplicarmos em nossa vida nesses períodos especiais de evolução, chamado dor. Porque quando estamos num processo de pacificação, a nossa tendência é nós ficarmos ali parados, porque está tudo dentro de um cenário muito positivo. Mas a dor nos impele a sairmos da zona de conforto. E isso nem sempre é agradável, mas é nestes momentos que vamos fortalecendo a base de tudo aquilo que precisamos adquirir. E é exatamente aí onde vamos observar os apóstolos, agora sem o Cristo dentro da embarcação, passar por uma tormenta. Os ventos começam a se agitar. Obviamente a tempestade apresenta-se e o temor novamente toma conta, o que é natural. Talvez cabe a nós pensar se não era um teste, ou até mesmo uma grande mensagem que ficaria para a posteridade para refletirmos se não é a nossa própria realidade, de sabermos de histórias mil, adentramos as casas religiosas, conhecemos a mensagem e acreditamos piamente, desde que tudo esteja dentro de um processo de paz, mantemos a nossa. Em um certo equilíbrio. E ali, nesse momento e neste cenário, em que eles agora estão desesperados, apresenta-se uma figura andando sobre as águas. Eu confesso aos senhores que no momento em que refletíamos, eu fiquei imaginando, no momento de dificuldade, a gente observa um espírito, ou um homem, ou seja lá o que for, caminhando entre nós, ou em nossa direção. Primeira sensação que eu ia dizer, já morri e não sei. Né? Como espírita, a gente já pode pensar nisso. Desencarnei e não vi, porque eu já estou vendo espírito. Ou então, lá vem um homem andando sobre as águas. O que é pior, a tempestade ou um homem andando sobre as águas? Eu também não sei. E eu vou pedir licença, porque o texto é muito rico, e é nesse texto que nós iremos trabalhar. A primeira coisa que eles falam, que eles questionam, é um fantasma? Eles gritam, é um fantasma. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é porque se era fantasma, já era conhecido da época. Então dizer que espírito nunca aconteceu, está aqui. Não, porque espírito está aí. Os próprios apóstolos, diante da situação, deu como solução, é um fantasma. Mas não fica por aí. Passado esse momento, é um fantasma, e gritaram com medo. Mas prontamente Jesus lhes disse, animai-vos, sou eu, não temais. Estamos na madrugada, numa situação de uma tormenta profunda. Esses apóstolos com medo divisam a figura de Jesus e ele diz, não temais, sou eu, animai-vos, animai-vos. A primeira grande lição que nós gostaríamos desta tarde é nós lembrarmos que no conceito da doutrina espírita, sendo Jesus o governador do planeta, aquele que tem a responsabilidade de gerir tudo aquilo que nós conhecemos,
em termos das nossas experiências atuais, pela própria condição da lei de fluidos, que a doutrina espírita esclarece de forma muito pontual, ele toma conta de absolutamente tudo. Nós não estamos à deriva, mesmo que diante dos nossos olhos a vida apresente-se como esta verdadeira tormenta, ele se encontra no leme, mas só se apresenta para aqueles que de fato o reconhecem. Não estamos querendo dizer com isso que não haja ajuda para aqueles que não o consideram, mas ele só se apresenta desta forma para os que o reconhecem. Quantos de nós não temos intuições que vêm do nada? Estamos em situações às vezes difíceis buscando uma solução e sentimos uma inspiração. Raras às vezes nós lembramos que são os espíritos. Rapaz, eu tive um insight. Eu lembrei de tal situação, mas eu queria muito ver a atuação dos espíritos da minha frente. Acabou de acontecer do seu lado. Você foi a ponte. Você não tinha solução até então e a inspiração te chegou. Mas é indiscutível que para aqueles que reconhecem a figura de Jesus, ele se apresenta de maneira objetiva. Ele nos anima diante da dificuldade. Animai-vos. Então, talvez aí a primeira mensagem, na condição de que homens tendes fé, não nos encontramos a sós. O grande problema é que nós queremos que as tormentas se acalmem ou não aconteçam de acordo com a nossa vontade. Somos sempre assim. Nós achamos que tudo deve acontecer como nós pensamos, como nós queremos que seja. Mas eu repito, há uma lei que tudo comanda. É uma verdadeira orquestra. De acordo com aquilo que nós fazemos, há um eco, mas é um eco ordenado. E a doutrina espírita fala isso com muita propriedade, quando nos fala da lei de causa e efeito. Se nós queremos o bem, as tormentas que hoje nós estamos passando, elas serão frutos ou são frutos de duas situações. Das causas anteriores do que nós fizemos ontem, ou de causas atuais, quando nós não abrimos mão do nosso jeito de ser, de enxergar, de viver, de nos relacionarmos, dos nossos valores relativos em detrimento destas lições do Evangelho, que são aqueles valores absolutos que nós chegaremos cedo ou tarde nesse futuro. Mas, passado este primeiro momento, em que Jesus se apresenta, ele segue o relato. Animai-vos, sou eu, não temais. Em resposta, Pedro disse, Senhor, se és tu, ordena-me ir a ti sobre as águas. É interessante porque nós não acreditamos. Achamos que dependendo do pedido que seja ou daquilo que nos é orientado, nós questionamos. Senhor, se és tu, ordena-me ir, chama-me, convida-me. É sempre assim. Nós queremos um sinal. Nós queremos algo que nos indique que estamos no caminho certo para andar sobre as águas. E essa questão da água terá uma simbologia para nós muito interessante. Não agora, daqui a pouquíssimos minutos. Mas observemos que nós exigimos do Senhor isso. Quantas vezes já não fizemos na nossa experiência reencarnatória de verdadeiras trocas? Se o Senhor ou se a Senhora com a Mãe Santíssima, ou se a Santa ou o Santo tal, e nós vamos fazer uma troca para que de fato eu obedeça e faça aquilo que, desde que a gente atinja a meta que a gente quer. Porque é engraçado que o objetivo é nosso, né? Eu vou lhe acender velas, eu vou lhe... Alisson, você está fazendo uma crítica? Não, estou fazendo uma análise. Porque se eu considero Deus soberanamente justo e bom, imaterial, imutável, velas não farão diferença para ele, nem para nenhum outro espírito de alta envergadura. É só uma análise, não uma crítica. Para mostrar que nós colocamos sempre o egoísmo, as chagas da humanidade na frente. E para atingi-la nós fazemos barganha. Então, o próprio Simão Pedro, diante da experiência pregressa que já tinha tido com Cristo até ali, inclusive
uma experiência muito semelhante de uma tormenta nos mares, em que ele havia acalmado os ventos e o mar, ele agora perguntava: se és realmente, me chame, me dê a ordem. E ele então diz a Simão Pedro: vem. Foi a resposta de Jesus. Vem. Olhemos, façamos essa comparação, essa analogia. Nós estamos exatamente nesse momento. Por que nós estamos na casa espírita? Porque nós achamos bonita a codificação. É isso? Acredito que não. A maioria de nós traz as nossas mazelas. Nós queremos respostas, nós queremos um norte. Nós queremos renovar as esperanças. Alguns dizem carregar a bateria, ou recarregar a bateria. E aí vem para cá, para depois voltar-se para o mundo. Porque amanhã começa. Ou melhor, recomeça. E tem gente que diz com um pesar: amanhã já é segunda-feira. Até o dia em que a gente, por alguma razão, vai para um hospital e diz: mas como eu gostaria de voltar a trabalhar e de sair daqui. Nós somos realmente complexos, não agrada nunca. Se a lei divina não fosse imutável, quem ia precisar de psiquiatra era ele. Porque nós variamos demais. É interessante isso. E ele diz: vem. E agora está na hora de ir. E imediatamente, Simão Pedro tira a sua perninha do barco e vai. O que é o barco? A gente nunca parou para usar da ferramenta espírita, da filosofia, para pensar com profundidade nos conceitos que a doutrina nos traz. Mas deixemos ele de lado no momento e vamos ver o que acontece. Simão Pedro larga o barco e começa a caminhar sobre as águas. Só conheci duas pessoas que caminharam sobre as águas. Um, Cristo, e o outro, Simão Pedro. E ele começa a caminhar e tem um detalhe no caminhar. Diz ele assim: descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Ele manteve o foco. Era a centralidade das suas vontades, dos seus desejos. Ir até o Cristo. E ele ali se manteve firme e estava andando sobre as águas numa tempestade. Imaginemos a cena. Só que a grande problemática da nossa existência também é o excesso de conhecimentos acumulados, de tal forma que a gente despreze o lado da espiritualidade. O mundo hoje vive um processo muito complexo porque o materialismo tomou conta de todos os ideais e as ideologias. A vida tornou-se única praticamente e precisamos sorvê-la até a última gota, porque a vida é um convite à sensualidade e aos prazeres que nos atingem diretamente em nossos desejos inferiores. Essa é a realidade. Então, essa ideia materialista, de alguma forma, nós vivemos esse processo dual. Nós cremos no Cristo, acreditamos em Jesus, mas a vida é tão convidativa, em especial neste período de hoje, em que tudo pode, até as formas se modificam em detrimento daquilo que eu quero, do que eu acho, porque não há um planejamento anterior, prévio, nem aquilo que me garanta o que vem depois, porque o importante é agora. E é isso que nós estamos vivendo, como espíritos sem amanhã, quando na verdade nós já somos a síntese dos nossos ontens. E estamos preparando o rascunho do que nos aguarda neste amanhã. De tal forma que a doutrina espírita, quando traz a lei de causa e efeito, a reencarnação, nos tira desse marasmo moral e nos coloca agora a responsabilidade, porque nós não somos vítimas da vida, somos agentes modificadores da nossa realidade, do hoje e, em especial, do amanhã. E o pior, que é algo tão subreptício, é tão subliminar que nós não percebemos quando estamos vivendo essa dualidade. Porque tudo aquilo que se rotula hoje com nomes que nos falam a lembrança das virtudes crísticas, nós fechamos os nossos olhos, tapamos os nossos ouvidos e não queremos mais usar um padrão como parâmetro
E quem é o nosso parâmetro? O Cristo. Por isso que Simão Pedro conseguiu andar sobre as águas. Ele deixa a embarcação. A embarcação é o símbolo da nossa existência, é o símbolo dos nossos hábitos, das nossas crenças interiores. No meio de um mar das tormentas, do qual a sociedade representa, não somos inimigos dela, em absoluto, porque ela só é nada mais, nada menos do que o somatório dos valores, ou melhor, da falta do conhecimento do bem que as pessoas não têm. Porque o mal não existe, é só a ignorância do bem. Então a segurança no primeiro momento era estar na embarcação, é vivê-la, porque aparentemente ela daria a possibilidade de chegar a algum lugar. E não dá. Porque o Evangelho no seu início, eu não li, mas diz que passada as horas, por conta da força da ventania em contrário, o barco não conseguiu ter ido longe. Ou seja, a ventania, as tempestades, é tudo que nós estamos vendo nos dias de hoje, tudo que vemos na humanidade ao longo do tempo e que hoje encontra-se num processo agudo, atingindo famílias, individualidades, sociedades, países, o planeta, que é a transição. Agora o homem fica na dúvida, desço e vou ao Cristo, desço desta embarcação, largando tudo aquilo que me mantém preso a ela, enfrentando as tempestades com aquilo que eu tenho, ou eu largo o homem velho, os velhos hábitos, as tormentas, o risco que ali eu tenho e vou enfrentar o caminho espiritual para atingir a meta. Porque a água no Evangelho tem vários símbolos, dentre eles a vida espiritual do homem. Então ele caminha na vida espiritual para atingir a Jesus. Ele suplanta, ele supera o homem velho. Ele vence o medo de que era um fantasma. E assim somos nós, ou deveríamos ser. As dores aqui nos trouxeram. São as nossas tormentas que se levantam às vezes e não vemos o fim. É a noite que não apresenta nenhum traço de madrugada para nos dar sequer esperança. Mas lembrem-se que foi exatamente o processo da tormenta que nos trouxe, que ele se anuncia, animai-vos, estou aqui. É só nesse momento que a gente lembra dele. Mas agora é a hora de largar o barco. Mas o mais interessante vem agora. Porque nesse processo do transitar espiritual, desta confiança na ordem que Jesus deu a ele, porque ele disse, dê-me uma ordem, vem. Vem. Agora que foi dada a ordem, e o indivíduo sai na tormenta e pisa na água, e vai flutuando. É o momento em que a gente normalmente descobre a doutrina espírita, ou agora vincula-se a uma religião que vai aclarando, que vai nos mostrando, que vai nos explicando as situações. É nessa hora em que a gente se encontra. Aí a gente faz o trabalho eu quero estudar, eu quero ir para o Jefa 3 vezes por semana, eu quero receber o passe, eu quero água magnetizada, eu quero. E aí a gente passa a ser agora o juiz normalmente do mundo e das pessoas que nos cercam, porque é algo tão maravilhoso para nós que nós queremos prescrever para todos aqueles que nos cercam. Mas não é assim. O normal é esse. E numa palestra dessa, eu sei que não acontece com vocês, mas tem gente que diz assim, como eu gostaria que fulaninho tivesse aqui. Parece que está falando para ele. Somos nós, indiscutivelmente, os mais necessitados. Porque somos nós que chegamos aqui. Somos nós que estamos ouvindo. E eu digo sem receio, e aqueles que estudam conosco no sábado, eu falo sem problema nenhum, quanto mais eu estudo, mais vejo a necessidade. Então, aquele que fala, inclusive, creiam, é o que mais tem a necessidade desse estudo constante,
para reparar os próprios equívocos. Não duvidemos. E é nesse cenário que nós iremos enfrentar o maior desafio. É nesse cenário. Simão Pedro dirigiu-se a Jesus, como todos nós nos dirigimos. Porém, depois de ter visto o vento forte, teve medo. E começando a afundar, gritou dizendo: Senhor, salva-me. Não há nada mais cirúrgico do que essa colocação. Estamos na casa espírita conhecendo os conceitos. Mas nós olhamos para as tempestades do mundo e elas gritam, em especial diante de algumas posturas que nós agora buscamos assumir de forma enfática. Porque o mundo todo diz que aquilo ali é certo e é correto, e como eu, espírita, mesmo compreendendo, eu acho que tem algo errado nisso. Bem como os nossos velhos movimentos atávicos, a vontade de voltar a servir a outro Senhor, vamos abrindo concessões, brechas. Simão Pedro tirou o foco da sua meta existencial, do Cristo, e a partir dali ele começa a afundar nesse seu processo espiritual. Quantos de nós assim não fazemos nas dificuldades que encontramos no nosso lar, nas nossas relações de trabalho, na nossa casa espírita? Tem hora que nos entristece diante de dificuldades que nem se necessitava. Às vezes levanta-se aqui e ali alguém que abre brecha para algumas influências menos felizes. E nós ficamos a pensar, mas há necessidade, de fato, quando todos nós já conhecemos o roteiro, por que não a vigilância e a oração do qual Simão Pedro ali abriu mão? Porque ficou tão espantado e com medo do que o mundo faria a ele, do que a tempestade e os ventos fariam a ele, que ele arrefeceu na fé, na confiança daquilo que Jesus havia dito. E ele ali começa a afundar. Mas ao mesmo tempo há até aí uma palavra de esperança, que faz com que a gente se reconecte, porque por mais que a gente ainda vá e não volte, a vida, por sua vez, faz com que a gente vá-se a sofrer novamente. E neste processo de sofrimento, uma luz acende, porque temos amigos espirituais que dizem: lembra que tem um local que podes voltar. E a gente grita, tal qual Simão Pedro o fez: Senhor, salva-me. O Cristo estava ali. Era o mesmo do início da caminhada sobre as águas. Ele não mudou. Quem mudou fora Simão Pedro no foco que queria para si. Quantos de nós não mudamos os nossos focos? Enquanto nós escutamos da doutrina o que queremos ouvir, é uma maravilha. Quando somos convidados a renunciar e largar determinados hábitos, relativizamos. Não é bem assim. E aí as pessoas me perguntam: Alisson, por que eu estou reencarnado? Porque, novamente, porque nós estamos fazendo a nossa moda, o egoísmo, a moda do ego. É preciso renunciar a si. E é exatamente nesse momento que Simão Pedro percebe a sua fragilidade frente ao mundo e entrega-se de vez ao Cristo. Salva-me, salva-me. Ele sabe que o Cristo é aquele que pode auxiliá-lo nesse cenário. Nós também sabemos. Os Espíritos nos solicitam, nos convocam, a família cristã, em especial a família cristã espírita, a termos um encontro com Ele toda semana, no Evangelho do Lar. Muito a mim me impressiona quando nós, no atendimento fraterno, perguntamos a antigos frequentadores e às vezes a trabalhadores: faz o Evangelho no lar? Não tenho feito. Quantas pessoas não enchem as salas de atendimento para trazer seus problemas de ordem unicamente material e de saúde? Recebem as orientações, as palavras corretas de esclarecimento, mas ainda assim exigem que os espíritos falem e irão replicar a mesma coisa que o atendente fraterno falou.
Porque nós queremos a solução. Mas se a doutrina espírita nos fala de maneira direta da lei de causa e efeito, a mudança real de resultados diferentes não se dará pela ajuda dos espíritos. É importante que se diga. Tem gente que já vai na sexta, na sétima, na oitava revisão. Já fez uma revisão, estava para lançar até quase um romance. E quando se pergunta as mesmas coisas, as pessoas permanecem tardas quanto ao entendimento e à mudança. Não vai. Só há um grande benefício. E alguns beneficiados, os espíritos. Que a gente chega lá, vai falar com os espíritos dizem, mas continua fazendo a mesma coisa. O senhor está aqui se esforçando por ela, por ele, falando, me convencendo, mas continua fazendo. Eu disse, tudo bem, deixa, mas pense em você. E o espírito muitas vezes se convence e deixa. Mas como o indivíduo permanece na mesma posição da embarcação, novos tormentos lhe atingem, outros espíritos chegam para partilhar dos mesmos velhos vícios. Então entendamos que enquanto nós não fizermos essa mudança dessa realidade, não conseguiremos atingir a meta que tanto desejamos. Mas assim continua, não para aí a história. No momento em que ele pede a ajuda a Jesus, há um símbolo muito bonito, que diz assim, ó. Depois de ter visto o vento forte, que é o que acontece hoje, né? Teve medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, estendendo a mão, Jesus o segurou e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Imaginem que cena extraordinária. Estender a mão para o governador do planeta e ele estender assim para nos segurar. Eu confesso que minha mente eu sou muito fácil de imaginar as coisas. Um bocado de bobagem, mas a gente também imagina coisa boa. Né? E nesse instante nós imaginamos a figura daquele ser que não tem condições sequer estender a mão a Simão Pedro desesperado. E ele segura, levanta-o. Imediatamente. Mas diz a ele, né? Por que ele duvidou? Por que essa pouca fé? Por que a dúvida? Quando o próprio Evangelho narra da realidade do bater a porta e abrir-se-vos-á, buscai e acharei, pedi e obtereis. No entanto, esse fenômeno não acontecerá conforme a nossa vontade. Porque como essa dor é fruto de um hábito do ontem ou do agora, é necessário a reeducação do ser e a espiritualidade saberá esperar, dando a sustentação necessária. Não é a mudança do panorama econômico, é acima de tudo a fé para passar pela dificuldade, dando alternativas. E a compreensão que o homem deve ter que ele não se encontra a sós, logo estando amparado, apoiado, conseguirá passar, porque Jesus está ali estendendo a mão. Repito, não do jeito que nós queríamos, mas do jeito que é melhor para cada um de nós. Porque é aí onde nós estaremos forjando essa fé, essa confiança. Basta que façamos um exercício rápido aqui. Tenho plena convicção do que irei falar. Todos aqui, nos seus últimos 10, 15 anos de vida, já passaram por situações difíceis que quando se encontravam no meio da tormenta achavam que não chegariam a um porto seguro. E hoje aqui nós estamos, ouvindo mais uma vez sobre essa mensagem do Evangelho. Daí por que o desespero? Se essa condição do afundar nestas águas não é uma punição divina, é unicamente a escolha que nós fizemos em duvidar daquilo que está sendo apresentado a nós. Então não vamos descrer, porque a pergunta de Jesus é enfática. Por que duvidastes? Se nós sabemos que aquilo que os Espíritos trazem da realidade de Deus, de ser soberanamente justo e bom, do planejamento reencarnatório que antecede a nossa vida, tudo isso está sob a égide de Deus e do Cristo. Não estamos à deriva. Não estamos à deriva. E não só isso. Uma vez tomando a mão de Simão Pedro,
e dando esse carinhoso puxão de orelha, ele continua e diz, segurou e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Ao subirem no barco, amainou o vento. Jesus não o traz à terra. Jesus agora adentra o barco. Qual era a simbologia do barco? A nossa existência. A nossa vida. No momento em que Simão Pedro pede a ajuda que o convoca, o Cristo não pede perfeição, e a doutrina espírita fala que o verdadeiro espírita não é aquele perfeito, mas é o que luta contra. E nesse momento, esses espíritos amigos, observando as nossas dores e o nosso sacro ofício, esse trabalho sagrado, esse sacrifício que é reeducar-se, perante as mazelas que trazemos, eles estão conosco na embarcação. E no momento que adentram a embarcação, amainam, tranquilizam esses terremotos. Não terminam, tranquilizam. Por que tranquiliza, Alisson? Porque ainda é de nossa responsabilidade. Porque se fomos nós que plantamos a tempestade, precisamos agora passar por ela. Não obstante, estarmos com o Cristo na intimidade da embarcação nos dá garantias, segurança para este enfrentamento que ainda há de acontecer. Porque é fruto das nossas escolhas do ontem, ou como estamos caminhando agora. E nesse momento, o Evangelho responde a um questionamento que fora feito no enfrentamento da primeira tempestade. Estão lembrados? No momento da primeira tempestade, termina a passagem, os apóstolos perguntando, quem é este homem que dá ordem aos ventos e aos mares? E eles os obedecem. E os que estavam no barco o reverenciaram, dizendo, verdadeiramente, és o Filho de Deus. É neste instante em que os apóstolos agora conseguem fechar o ciclo do entendimento. O que não significa dizer que a partir dali eles vão viver com a intensidade a mensagem do Evangelho, tanto quanto não é verdade que nós, ao estarmos nesta casa, sairemos daqui volitando como verdadeiros anjos. Não é real. Eles se muniram do conhecimento para travar a mais árdua luta que todos nós travaremos. E é indispensável que lembremos agora uma frase que está sendo muito divulgada, que Joana de Ângeles havia falado a Divaldo Pereira Franco, e que cabe a cada um de nós, porque de fato veremos que ao final da nossa caminhada sempre foi nós contra nós próprios. Nunca foi contra ninguém. Porque a doutrina espírita vai nos dizer que neste processo de autoconhecimento, quando o homem desperta, ele agora compreenderá todos os fenômenos que lhe chegam, sejam eles dolorosos, através de fatos ou de pessoas. E encontrará nessas dores uma oportunidade de fazer valer a crença e a fé que agora estabelece pelo campo da razão sem dispensar a espiritualidade, porque sem ela não haverá respostas para aquilo que nós estamos passando. Daí, todos nós estamos jogados nessa barca da existência mais uma vez, trazendo na intimidade do barco as nossas manutenções em termos de alimentos, que apresentam-se como as nossas velhas tendências, porque nós queremos ainda beber e comer daquilo que já trouxemos, porque é mais fácil. Mas na medida em que esse Cristo é convidado a entrar, o cenário modifica. Um novo padrão nos é colocado. E aí vai surgir a dificuldade de enfrentar o mundo como reflexo da minha própria imagem. Porque se alguém fala mal de mim, se alguém porventura me magoa ou me machuca, passa pelo meu crivo. Porque na medida em que eu compreendo que aquele só consegue dar aquilo, eu não tenho como exigir, e as expectativas de alguma forma vão se esmaecendo, e a convicção de que temos, de que estamos galgando
Uma posição melhor é quando estamos a conviver com essas pessoas que não fazem objetivamente as coisas, às vezes, para nos magoar, para nos ferir, mas é o que elas conseguem, porque acreditam ser o melhor. Mas no momento em que a gente olha para a figura daquele que deu a ordem a Simão Pedro, se vem, aprende comigo, que sou manso, que sou brando, nós iremos encontrar os elementos que hão de aliviar as nossas dores. Não há outro caminho. A racionalidade, que muitas vezes nos atinge, ouve essas palavras do Evangelho com certa desconfiança. Temos exemplos fortes na própria história do cristianismo, até um dia em que a vida nos convida a percebermos porque vamos afundando. O mundo não tem condições de nos dar, de fato, a paz e aquilo que desejamos. Mas o Cristo, nestas lições, à luz da doutrina espírita, nos proporciona a ferramenta. Ninguém, absolutamente nenhum espírito, fará por nós. Aqueles que acreditam, eu vou repetir, de que nos tratamentos que a casa possibilita, irão sanar todos os seus problemas, não é verdade. Os espíritos ajudam em nome do Cristo, naquilo que lhes é possível. Mas o mérito é de cada um de nós. Porque ele disse, vem. Mas foi necessário que Simão Pedro tivesse a coragem de pisar nos mares deste processo evolutivo. Todos nós, acredito, que uma vez adentrando a essa porta da nossa casa, ou qualquer outro templo religioso cristão, desceu da sua embarcação e está a caminho do Cristo. Em alguns momentos, é indiscutível que nós afundamos, mas o Cristo ali permanece, estendendo a sua mão. Portanto, façamos a nossa parte. Dói. Ter uma vida com Ele não é fácil. Não à toa são 12, porque o mundo ainda envolvido com outras propostas não quer suplantar os desejos inferiores. Assim a solidão nos atinge. O tempo passa a ser contado de forma diferente. Nós nos preocupamos com cada minuto que perdemos. Às vezes com tolices, criando sentimentos inferiores, infelizes. Com pessoas que nos cercam, que foram colocadas na estrada para que desenvolvêssemos o amor num cenário altamente complexo. Mas esta pessoa que foi posta, ou a situação que surge, ela não caiu em nosso colo ao acaso. Ela é fruto de tudo que nós construímos ao longo do tempo, tendo a necessidade agora de aparar essas arestas, esmurrar a escuridão para que ela desapareça, não serve. É preciso acender a luz. Porque até mesmo, se nós não conseguimos ser uma vela constante que se mantenha, que possamos nos esforçar para ser um fósforo, que passemos um pouco mais de tempo, mas lançando luz sobre aqueles que nos cercam. E nesse período de claridade, busquemos enxergar a nós próprios, porque a doutrina não nos fala nem do ontem nem do outro, ela nos fala do hoje para o amanhã e de cada um de nós. Mas se ainda assim ser um fósforo exige demais de nós, que tenhamos fé de nos mantermos nestas águas a caminho do Cristo como um vagalume, que ora acende, que ora apaga, e que mesmo diante dos ventos e da incompreensão do mundo, e daqueles que também nos cercam, formos esmagados, que possamos, como vagalumes, deixarmos um rastro de luz apontando o caminho. A todos, um grande abraço, votos sinceros
de saúde e paz.